Apocalipse capítulo 18. A partir do primeiro verso diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento, por favor. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu creio que você já está abençoado nesta noite. Como é bom estarmos juntos na presença dEle, cultuando a Ele, o único digno de ser engrandecido, o único digno de ser exaltado, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém ou não? Eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: a Babilônia plantou, a Babilônia vai colher. Diga comigo: a Babilônia plantou, a Babilônia vai colher. Por esses dias, não sei ao certo quantos dias, eu estava assistindo a uma partida de futebol, e no intervalo, se me lembro bem, se me recordo bem, foi isso mesmo que aconteceu. Durante uma partida que estava assistindo, se me recordo bem, durante um dos intervalos, ou diante dos intervalos, eu me deparei com uma chamada que me chamou a atenção. Esta é a intenção, né, das chamadas, nos chamar a atenção. Mas me chamou uma atenção especial, porque estava trazendo o título de uma novela que estaria para se iniciar em um determinado canal de TV, em que o título desta novela, ou o nome desta novela, para quem conhece a Bíblia e a estuda, já diz o bastante. E ela se encontra neste texto que nós acabamos de ler. E você já sabe muito bem do que eu estou falando.
me chamou a atenção, porque o histórico do nome desta novela não é dos melhores. Não é nada legal e nada bom. Não é nada plausível. Não é nada agradável. Babilônia. E para nós, defensores do Evangelho, sabemos que existe uma verdade muito grande diante deste nome. E confesso que me espantei quando vi o nome dessa novela. Confesso, com meu coração para você hoje, que eu me espantei quando vi. Porque parece que estão perdendo o rumo das coisas. Parece que estão perdendo o rumo das coisas. Mas por quê, pastor? E eu vou meditar com você de uma forma rápida. Daqui a pouco nós temos o momento da campanha, da Arca da Aliança. Vamos orar por você, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar, vamos interceder por você. Mas eu preciso colocar aquilo que o Senhor também colocou em meu coração diante de você nesta noite. Buscando ao Senhor e buscando a direção de Deus, nós entendemos que precisamos de uma direção nos dias de hoje. A igreja precisa de uma direção nos dias de hoje. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos de uma direção nos dias de hoje. Porque infelizmente Satanás, ele não está de brincadeira. O diabo não está de brincadeira. E a igreja precisa estar atenta a isto. A igreja precisa estar atenta a isto. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse nos revelam a destruição de um sistema político, econômico, religioso e tudo mais. A palavra Babilônia é uma derivação de Babel, e você conhece muito bem a história de Babel. Lá em Gênesis, quando alguns homens do Oriente se achegaram a Sinear, se fixaram ali, a palavra do Senhor nos diz isso, usa esse termo, se fixaram ali, e tiveram uma ideia, de erguer ali, uma torre, e uma das coisas para que estivessem erguendo aquela torre, era para que fossem reconhecidos, para que as pessoas pudessem olhar para eles, e reconhecessem eles, pelo seu poder, pela sua audácia, quem sabe. Queriam tocar o céu, de alguma forma, bater no peito e dizer: eu ou nós podemos tocar os céus. Aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disse: desçamos. E aí você já sabe como terminou. Uma confusão tremenda. Babel quer dizer confusão. E se existe esta ligação de Babel com Babilônia, você já pode saber o que vem. Confusão. Confusão. Aí então a palavra do Senhor também nos diz que aqueles homens foram todos confundidos. Babel estava estabelecida, a confusão estava estabelecida. Mas não se existe mais o espaço físico, Babilônia, mas existe um espaço espiritual. Um espaço espiritual em que envolve muitas coisas que nos afastam de Deus, nos levam para longe de Deus. Babilônia ou Babel significa confusão, e desde este tempo se tornou símbolo de oposição
a Deus, ou seja, tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, tudo aquilo que não é permitido por Deus, tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus, ou seja, se tornou símbolo da rebelião do homem contra Deus, da rebelião do homem contra Deus. E nesse texto nós estamos falando de uma Babilônia espiritual que vai cair, de uma Babilônia em que tudo aquilo que forjou, tudo aquilo que fez, cederá ao poder maravilhoso do nosso Deus, cederá à soberania de Deus. Meu irmão, a palavra do Senhor é verdadeira e eu não posso, como ministro do Evangelho, esconder isso de você. Não posso me omitir quanto tudo isso que está acontecendo. João diz, ou descreve a Babilônia como uma prostituta que se embriagava com o sangue dos santos. Imagine comigo isso. Imagine comigo como o Senhor vê tudo isso. Como o Senhor enxerga tudo isso. Como o Senhor, Ele enxerga todas estas coisas. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, no texto em que eu pedi para que você estivesse com a sua Bíblia aberta, por que que a Babilônia deve cair? Por que que a Babilônia precisa cair? Ser desfeita? Por que que a Babilônia, e a palavra do Senhor nos diz que um anjo apareceu e com grande autoridade e bradou com a sua voz de autoridade, caiu a Babilônia. Em primeiro lugar, porque a Babilônia deve cair? Porque se encheu de trevas e de escuridão. Porque se encheu de trevas e de escuridão. Olha o que diz comigo, acompanhe na sua Bíblia aí os dois primeiros versos do capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Quando o anjo apareceu com a sua glória, com a sua autoridade, com luz, as trevas são desfeitas. Por que que a Babilônia deve cair? Porque se encheu de trevas e de escuridão, se tornou a habitação de demônios, se tornou um antro ou um lugar de espíritos imundos, lugar de toda ave impura e detestável, porque a luz não possui comunhão com as trevas, porque onde existe a luz não existe trevas, porque onde existe trevas não existe a luz do Senhor. E se na Babilônia existe tudo isso, habitação de demônios, na igreja do Senhor existe a habitação do Deus poderoso, que serve a um Deus vivo, onipresente, onipotente, onisciente. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E a igreja não pode se render a tudo isso. Não sou eu que estou dizendo, a palavra do Senhor me diz isso.
a habitação de demônios, a habitação de tudo aquilo que é deplorável, mas a igreja é a habitação da presença poderosa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Por que a Babilônia deve cair? Porque se encheu de trevas e de escuridão. E aonde o Senhor está, existe luz e retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor está, existe luz e retidão. E retidão. Nós vivemos hoje em um mundo escuro, em um mundo dominado pelo pecado, dominado sim, mas que um dia cederá ao poder do nosso Deus, o poder do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Senhor. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que ainda existe muito a ser feito pela igreja do Deus vivo, porque o mundo ainda se entrega muito fácil às coisas que não são de Deus, e a igreja precisa caminhar ante isso. A igreja precisa se opor a isso. A igreja precisa realmente viver como igreja. Como igreja. Como igreja. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Porque a Babilônia deve cair, porque se encheu de trevas e de escuridão. A Babilônia caiu, porque não pôde suportar o poder da luz brilhante do Senhor, da luz brilhante do nosso poderoso Deus. Porque a luz não pode ter comunhão com as trevas, e as trevas não suportam o brilho radiante do sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O mundo está dominado pela escuridão. Muitas pessoas ainda tomadas pela escuridão. Mas que quando a luz do Senhor chegar, suas vidas também irão mudar, irão ser transformadas para a louvor e glória do nome do Senhor. Mas vamos continuando. Segundo lugar, porque a Babilônia deve cair? Porque foi a grande causadora da contaminação dos males ao homem. Vamos ver aí na sua Bíblia, veja comigo, verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Porque a Babilônia deve cair? Porque é a causadora da contaminação dos males ao homem. Quantos estão se entregando, estão saciando seus desejos em uma vida entregue à prostituição, que não conseguem se libertar disso, que vivem uma vida entregue, totalmente dominada pela prostituição. Outros saciam o seu desejo na corrupção, entregaram-se à corrupção e assim vivem de uma forma longe dos caminhos do Senhor. Outros se entregam ao desejo de sua idolatria. Você leu comigo o verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A Babilônia precisa cair, porque todos os males estão nela.
Quantas pessoas dominadas por tudo isso, quantas pessoas dominadas por todas estas coisas que precisam conhecer o nome de Jesus, precisam conhecer o poder do Evangelho, precisam viver uma vida diferente, como diz Paulo quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 4, pessoas mais amigas dos seus deleitos do que amigos de Deus, que se entregaram aos seus deleites, que se dão aos seus prazeres, que se curvam diante dos seus prazeres, dos seus deleites, mas não são amigos de Deus, não se curvam diante do Deus Todo-Poderoso, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, que vivem uma vida dominada pelo pecado, uma vida entregue ao pecado. Romanos capítulo 8, do verso 5 ao 7 diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poder de ser. Se o meu coração ele está entregue, se o meu coração ele está entregue à carne, se o meu coração está entregue às minhas satisfações, à minha satisfação pessoal, à minha satisfação dos prazeres da minha vida, eu estou me afastando do Senhor a cada dia. Se eu estou fazendo mais os desejos da carne do que os desejos do Espírito, eu estou me afastando de Deus a cada dia mais, e estou trilhando um caminho de morte, estou trilhando um caminho para a morte, e não é isso que o Senhor quer de nós, não é isso que o Senhor tem para nós, não é isso que o Senhor espera da minha vida e da sua vida, meu irmão. Mas em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje você possa inclinar o seu coração para as coisas poderosas do Senhor, aleluia, para as coisas de Deus, para as coisas de Deus, para as coisas do Senhor. Porque Babilônia precisa, ou Babilônia deve cair, porque foi, ou é também a grande causadora da contaminação dos males do homem, do mal. E se estamos olhando mais para a nossa carne, estamos nos afastando de Deus, estamos nos afastando do Senhor. Por que que a Babilônia deve cair? Por que que a Babilônia deve cair? Terceiro lugar, porque ela não é digna dos filhos de Deus. Olha o que diz o verso 4 ao verso 6. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. A Babilônia deve cair, porque não é digna dos filhos de Deus. Quando eu olho para este texto, algo forte bate em meu coração, porque é uma ordem: retire-se deste lugar, meu povo, se apartem daí, no sentido de separação. Vocês são separados, vocês são diferentes, vocês precisam entender isso. Mas retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, saiam deste lugar, deixem este lugar.
esse lugar não é para vocês. Mas infelizmente, muitos ainda teimam em viver em uma vida assim. Ainda teimam em viver uma vida desta forma. Ainda não se deram por conta que são separados. A ordenança era para que o povo se retirasse dela. O mundo que se entregou aos prazeres não é aquilo que Deus espera e não é aquilo que Deus quer. Mas existem duas verdades: retirem-se daí, saiam daí, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Para que vocês não sejam participantes dos seus pecados. A segunda verdade que nós encontramos: saiam daí, deixem este lugar, para não serem lançados ou alcançados pela punição do Senhor. Primeiro, deixem este lugar para não ser cúmplice dos pecados. Deixem este lugar para que a punição do Senhor não chegue até vocês, porque vocês são separados, vocês são diferentes, e vocês precisam entender isso. Separados, diferentes, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E assim devemos viver, e assim devemos levar a nossa vida, de uma forma diferente daquilo que o mundo diz que devemos levar, daquilo que o mundo diz que nós devemos conduzir a nossa vida. Devemos viver de uma forma diferente, para que possamos glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Porque a Babilônia deve cair, porque ela não é digna dos filhos de Deus. Não é digna dos filhos de Deus. Quarto e último lugar: porque a Babilônia deve cair, porque se encheu de orgulho e de vanglória. Verso 7, sua parte final, diz assim: porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Porque a Babilônia deve cair, porque se encheu de orgulho e de vanglória. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não existe nada, nem ninguém, que deve tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Não existe nada, nem ninguém, que pode tomar o lugar do nosso Deus. Aquele sim, Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Ele é único. Ele é único. O mundo vive a sua moda de ostentação, festas, brilho, a busca desenfreada pela autoaceitação ou pela aceitação, buscando a cada dia mais reconhecimento. Foi isso que aconteceu lá na Torre de Babel. Buscavam reconhecimento, buscavam tocar os céus para terem reconhecimento, para se encherem de glória, bater no peito e falar: nós tocamos o céu. Mas se esqueceram de que o Deus Todo-Poderoso não se deixa se elevar à sua glória. A glória do Senhor Ele não compartilha com ninguém. Ele é santo,
santo, santo. Ele é santo, santo e santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. A Babilônia deve cair porque se vangloriou, e o Senhor, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Para concluirmos, e possamos buscar viver uma vida de separação, sim, uma vida de santidade na presença do Senhor, e assim viveremos com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade. A Babilônia plantou, a Babilônia vai colher. Que possamos realmente ter esta certeza de vivermos uma vida de separação. Nunca se esqueça: Babilônia, confusão. Quando eu olhei para aquilo que estava na TV, eu disse: Senhor, tenha misericórdia dos lares. Tenha misericórdia.